Então, a gente chega agora num outro conceito muito importante, que é o conceito de curva de juros. A gente viu que as taxas de juros vão mudando ao longo do tempo e, dependendo de qual expectativa que eu tenha que ocorra com a taxa flutuante, pode ser melhor aplicar no pré ou na Selic ou no CDI. Depende muito de como a economia vai evoluindo. Eu trouxe para vocês aqui uma tela do Tesouro Direto. Só quero fazer um parênteses, a gente vai fazer um outro treinamento sobre Tesouro Direto, você vai entender tudo de Tesouro Direto, vai ficar fera, vai encontrar as melhores oportunidades no Tesouro Direto. Mas isso é daqui a pouco. Eu fui no Tesouro Direto ontem e tirei essas informações do Tesouro Direto. Vocês estão vendo que as linhas estão laranja, é porque o Tesouro Direto estava fechado, eu fiz ontem, eu queria pegar uma informação super em dia para vocês. Quando o Tesouro Direto está aberto, essas duas linhas laranja, elas ficam verdes. Mas isso aí é só uma parte. Vamos lá, o que é importante aqui? Você vai olhar na tela do Tesouro Direto e você vai ver 5 títulos pré-fixados. Então, o primeiro, a gente tem Tesouro Pré-Fixado 2020. O que quer dizer isso? Se eu comprar ou se eu fizer um investimento nesse título, eu vou receber R$1.000 no dia 1/1 de 2020. E ao fazer isso, eu ganho uma taxa de juros pré-fixada de 6,34. Esse é o pré, tá? Quanto custa esse papel? Vocês vão ver lá que o preço unitário é R$ 964,30. Ou seja, eu coloco R$ 964 lá no Tesouro Direto e 1º de janeiro de 2020 eu recebo R$1.000. O de baixo já é um prazo maior. Lembra que eu falei lá que uma das coisas que definem a taxa de juros é o tempo? Então, quando o tempo é maior, a taxa de juros também é maior. Se eu aplicar no título Tesouro Pré-Fixado 2021, eu só vou receber o meu dinheiro de volta em 1º de janeiro de 2021, a taxa é 6,57. Vamos olhar o último. Na última linha, a gente tem o Tesouro Pré-Fixado 2025. Se você emprestar o seu dinheiro, você recebe ele em 2025. A taxa de juros pré-fixada que a gente ganha nesse papel é 8,24. Gente, isso são dados do Tesouro Direto reais do dia 31/5. Tá? E esse papel, ele tem um preço unitário, se você quiser comprar um, ele custa R$ 643. Nota que a taxa de juros ela vai aumentando à medida que o tempo passa. Tá? Então, a gente tem condição de construir um negócio que a gente chama de curva de juros. Se eu coloco na vertical qual é o juro que eu vou receber e na horizontal qual é o tempo que o meu investimento tem que ficar para eu receber, eu consigo ver a evolução, o ganho que eu tenho de rentabilidade deixando meu dinheiro, emprestando meu dinheiro por mais tempo. Tá? Eu trouxe aqui para vocês, gente, a curva de juros de 3 períodos distintos. Tá? A curva de juros vermelha é a do dia 28/5. Tá? A última curva, a curva laranja, a mais alta, tá? É de um mês atrás, 28/4. Nota que se eu entrasse no Tesouro Direto em 28/4 e comprasse um papel longo, eu ia receber um juro bem mais alto. O que aconteceu? Ao longo do tempo, a taxa de juros foi caindo. Por quê? A gente viu o governo mais alinhado com o Congresso, melhoras no clima político, então as incertezas no país estão caindo e a curva
de juros também está caindo. Gente, essa curva de juros, ela se movimenta o tempo inteiro. Olha que coisa interessante. Vamos olhar de novo essa curva vermelha. Ela está um pouquinho acima de 6,25, 6,40 mais ou menos. Depois ela dá uma caída e aí ela volta a subir. Por quê? O pessoal já está apostando num corte da Selic. Então, a taxa Selic deve cair. Olha quanta informação importante a gente tem na curva de juros, tá? Ela dá para a gente uma medida muito importante do que o mercado, o que as pessoas que estão operando esses papéis no Tesouro Direto, papéis privados, o que eles estão achando que vai acontecer com a taxa de juros no país, tá? Gente, a gente falou sobre PU, valor de face, vencimento. Esses são, para um título pré-fixado, as coisas mais importantes e tem que ficar muito claro para você, tá? O valor de face de um papel pré-fixado, ele é quanto você vai receber lá no final, tá? Está escrito no papel, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, quanto você vai receber. Vencimento é quando eu recebo. Lembra lá no Tesouro Direto? Está claro o vencimento, 1º de janeiro de 2020. Eu vou receber os meus R$1.000 em 1º de janeiro de 2020, é a data de vencimento. E o preço unitário é quanto custa um papel desse hoje. E você já aprendeu que esse preço unitário muda, né? Vamos dar uma olhadinha. Esses papéis hoje, eles são virtuais, mas no passado não era assim. Meu pai faleceu há mais ou menos 1 ano e meio, eu estava mexendo nos documentos dele para fazer inventário e tudo isso, e eu achei um tesouro. São títulos da dívida do Estado de Minas. Esse que vocês estão vendo aí é um desses papéis que eu achei lá. Antigamente, gente, esses papéis eles eram impressos, inclusive eles eram impressos na Casa da Moeda e em papel moeda, o mesmo papel que você usa para fazer a nota. Tá? Então você vê de cara o valor de face. Por quê? Está impresso na face do título. Quanto que você vai receber? Nesse caso são 200 mil dinheiros, eu não sei que dinheiro que é esse, reais, contos, cruzeiros, eu não sei que dinheiro, mas os papéis eles eram emitidos, tá? E a gente levava esse dinheiro para casa. Hoje é tudo virtual. Os títulos não são mais emitidos em papéis, nem empresas, nem governo, ninguém mais emite, mas a gente tem aí o PU, que é o valor que eu compro esse papel. No caso específico desse título, o PU não está escrito. Por quê? Nos papéis pré-fixados, gente, vou repetir, esse PU muda. Se tem muita gente querendo comprar esse papel, o PU sobe. Isso quer dizer que a rentabilidade dele cai. E o inverso é verdadeiro. Se pouca gente quer comprar, o preço, o PU, quanto eu tenho que pagar para levar um papel desse para casa, né, ele diminui se tem pouca gente. Tá? O importante é que a gente tem o valor de face. É quanto eu vou receber lá no vencimento. Tá? Então, com base nesse conhecimento, tá, como é que a gente calcula o valor desse papel? Não. Vamos colocar um pouquinho de matemática financeira. A fórmula é pegar o valor de face. No Tesouro Direto, os papéis pré-fixados, o valor de face é sempre R$1.000. Então eu pego R$1.000, tá, e divido pela taxa de juros pré-fixada elevado ao prazo ou ao tempo que eu tenho que ficar com esse dinheiro parado lá no Tesouro Direto para receber os R$1.000 no final. Tá? Então vamos fazer um exemplo. Considerando um valor de face de R$1.000, um tempo de 3 anos, aqueles títulos lá, usando aquelas taxas que eu mostrei lá, tá? A taxa em 28 de maio de 2019 era 7,44. Tá? Qual é o PU desse papel? Então a gente pega R$1.000, divide por 1 mais 7,44, eleva a terceira, mais uma vez isso aí é juros compostos, e a gente chega num PU de R$806,31. Tá?
Então, em 28 de maio, se eu fosse comprar um papel pré-fixado, com valor de face de R$1.000 e uma taxa de 7,44 ao ano, o PU dele seria R$ 806,31. E se eu tivesse comprado esse papel um mês atrás? Lembra que naquele gráfico lá, a gente viu que um mês atrás, a taxa de juros pré-fixada era 8,01. Eu faço a mesma conta. Pego R$1.000 dividido por 1 mais 8,01%, elevo a terceira. Chego num valor de R$ 793,61. Puxa vida, mas o PU um mês atrás estava mais baixo? Sim, porque a taxa de juros era maior. Então o PU é menor. Nota, gente, que o valor ou preço daquele investimento variou R$ 12,70. Isso equivale a 1,6%. Aí você se pergunta, puxa vida, Lauro, mas de 7,44 para 8,01, a taxa só caiu 0,57, ou seja, um pouquinho mais de 0,5%. Por que o PU oscilou tanto? Gente, isso é muito importante. O PU oscilou muito porque é um papel mais longo. Quanto mais longo for esse papel, mais o PU dele vai oscilar. As pessoas falam muitas vezes comigo nas aulas, eu gosto do Tesouro Direto porque o Tesouro Direto não tem risco. Depende. Tesouro Direto não é um investimento. O Tesouro Direto, ele é um portal e lá tem vários investimentos. E tem investimentos lá de muito risco. Veja bem, se você aplicou no papel de 3 anos há um mês atrás, você comprou ele por R$ 793. Hoje, ele vale R$ 806. Você teve um ganho de 1,6% no seu investimento e a taxa de juros só caiu 0,5%. Tá? Vamos fazer mais um exercício. Vamos pensar que ao invés da gente ter feito uma aplicação de 3 anos, nós fizemos uma aplicação de 10 anos. E vamos usar as mesmas taxas, só para facilitar a comparação. Então eu sei que a taxa hoje é 7,44, a taxa de um mês atrás era 8,01. Então, num papel de 10 anos, eu vou pegar essa taxa e vou levar à 10ª potência. Então, em 28 de maio, o PU desse papel de 10 anos era R$ 487,91. Com uma taxa de juros de 8,01, gente, o PU cai para R$ 462. Tá? Uma diferença muito grande. É uma diferença de 5,5%. Então, olha, em um mês, a taxa de juros caiu 0,5% e o PU desse papel subiu 5,5%. Então, é importante a gente entender como é que essa curva de juros se movimenta, e ela se movimenta ao longo do tempo, e como é que isso impacta os nossos investimentos em renda fixa. Gente, renda fixa pode ter rentabilidade igual a uma ação. Semana passada eu vi uma notícia no InfoMoney dizendo que o papel Tesouro IPCA 2045, nos últimos 12 meses, teve uma valorização, ou seja, o PU desse papel subiu 57%. Então, em 12 meses, se você comprou esse papel no meio do ano passado, você consegue ir lá no Tesouro Direto hoje e vender ele com um lucro de 57%. A Bolsa deu algo em torno de 27%. Então, você vê que essa história de que renda fixa, é um rendimento pequeno, isso não existe. Tá? A taxa de juros oscila sempre, todos os dias, a curva muda sempre, todos os dias, e quando você for aplicar o seu dinheiro, é muito importante você perceber essas diferenças.
Tá? E o Tesouro Direto pode te dar uma rentabilidade tão grande ou maior do que a Bolsa. Da mesma forma, a gente viu, se as taxas de juros sobem, o PU cai. Então, se você comprou um papel pré-fixado num período que as taxas de juros estão subindo, se você precisar de resgatar o dinheiro antes, provavelmente você vai resgatar com prejuízo. Então, gente, isso é um conceito super importante e vai te ajudar muito a investir melhor o seu dinheiro e tomar a decisão de investimento que melhor te atende, tá? Regra geral, bota isso na sua cabeça, hein, gente? Regra geral, tá? Quando as taxas de juros caem, o PU dos papéis pré-fixados sobe. Então é bom eu fazer uma aplicação pré-fixada quando eu acho que as taxas de juros vão cair. O contrário, se as taxas de juros sobem, o PU, ou preço de cada um desses papéis, cai. Tá? Então o efeito é inverso. Numa economia que eu espero que a taxa de juros suba, é melhor fazer uma aplicação a uma taxa flutuante. Numa economia que eu espero que as taxas de juros caiam, é melhor eu fazer uma aplicação num papel que tem uma taxa de juros pré-fixada. Tá bom, gente? Espero que isso tenha ficado claro. Tá? É um conceito fundamental para a gente aplicar bem o nosso dinheiro na renda fixa. E de cara, no Tesouro Direto, eu tenho grandes oportunidades de investimento. Mas você precisa saber bem onde você está colocando o seu dinheiro e o que vai acontecer. Você pode falar, puxa vida, Lauro, mas se eu ficar com o dinheiro até o vencimento, eu ganho o valor de face. Sim, verdade. Se você comprar aquele papel de 2025, se você ficar com o dinheiro até 2025, você vai receber R$1.000, não tem dúvida. Mas nesse período, se a taxa flutuante subiu e se você tivesse feito uma aplicação numa taxa flutuante, você ia receber muito mais de R$1.000. Tá? Então esse conceito é fundamental. Bom, gente, vamos para os próximos tipos de taxa de juros. Tá? O outro tipo de taxa de juros que eu quero falar com você é a taxa de juros indexada. Aqui a gente tem uma outra fotografia da tela do Tesouro Direto. E se você for ver, lá no Tesouro Direto tem um papel que chama Tesouro IPCA mais juros semestrais 2020. O que quer dizer isso? Se você for lá e comprar esse papel, se você fizer investimento nesse papel, você vai ganhar a inflação de hoje até 15/8/2020 mais um prêmio que está em R$ 2,95. Tá? Essa é uma aplicação que ela mistura o conceito dos dois, do flutuante, a parte da inflação flutua, e do pré-fixado, que é o prêmio que você vai ganhar de 2,95% ao ano. O PU desse papel é de R$ 3.390 e tantos reais. Então, se você quiser fazer uma aplicação nesse papel, é isso que você tem que pagar. E assim, tem vários vencimentos. Da mesma forma que no pré-fixado a gente tem vários vencimentos, tá? Nesse papel, indexado à inflação, a gente tem vários vencimentos. E, gente, olha, tem um papel para 2050. Se você aplicar nesse papel hoje, você vai ganhar 4,22 mais a inflação do período. Olha como é longo esse papel. Qualquer mudança pequena na curva de juros, o PU desse papel tem uma variação muito grande. Tá? Puxa vida, Lauro, mas se eu ficar com ele até o vencimento, eu vou ganhar o meu dinheiro corrigido pela inflação do período, mais os 4,22. Sim, mas se você precisar de sair antes, se a taxa de juros subir, você não vai conseguir repassar ele para o Tesouro por R$ 4.260. E se a taxa de juros cair, o Tesouro vai comprar ele na sua mão muito mais do que R$ 4.260. Tá? Esses títulos indexados, eles normalmente são indexados a
o IPCA. O IPCA é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo e ele mede a inflação para uma família brasileira que ganha de 1 a 40 salários mínimos e que mora nas principais capitais. Se você entrar lá no site do IBGE, você vai ver todos os dados, como é que isso é calculado. Então ele te rende essa inflação. Quase sempre esses papéis carregam um prêmio. Então você ganha a inflação mais aquele prêmio que a gente viu lá no Tesouro Direto qual que era, tá? No Brasil, alguns desses títulos também são indexados ao IGPM, que é uma outra forma de medir a inflação. Mas a gente tem praticamente só esses dois e esses papéis IGPM são muito difíceis da gente conseguir comprar eles, porque hoje ninguém mais emite ao IGPM. Além do Tesouro Direto, outros bancos emitem esses papéis e empresas também emitem esses papéis. Então a gente tem uma gama grande de títulos e papéis desse tipo para a gente investir. Por último, gente, eu vou falar sobre a taxa de juros variável. Tá? A taxa de juros variável é uma taxa incerta, eu não sei quanto eu vou ganhar. Eu lembro que há muitos anos atrás, na década de 90, a Petrobras estava construindo uma plataforma de petróleo. Era a plataforma de Marlim. E a Petrobras tinha dinheiro próprio para construir a plataforma, mas ela precisava também de mais dinheiro de outras pessoas. Então ela emitiu títulos, no caso são debêntures, né, para captar dinheiro para construir essa plataforma. E essas debêntures, gente, na época elas rendiam o IGPM, como eu disse, outra medida de inflação, mais 16,5% ao ano. Eram papéis longos, papéis de 10, 15 anos, mas o legal disso é que se o preço do petróleo subisse a partir de um determinado ponto, você ainda ganhava um prêmio. Olha que legal. Então, além da taxa de juros, você ainda tinha um prêmio. Eu não lembro direito qual era o prêmio, mas vamos colocar. Tá? Se o preço do petróleo ficasse no vencimento do papel em $100 ou abaixo, você recebia IGPM mais 16% ao ano por aquele período de 10 anos. Mas se o preço do petróleo estivesse acima de $100, você recebia metade da valorização do preço do petróleo, além da correção do IGPM mais 16,5% ao ano. Então, no vencimento, quando você fosse receber o dinheiro, se o preço do petróleo fosse $110, você ia receber, que é 10%, você ia receber 5% de prêmio mais o seu dinheiro corrigido pela inflação mais um juro de 16,5% ao ano. A Petrobras fez isso, gente, simplesmente porque era um poço de petróleo. Ele ia entrar em produção em 8 anos, 10 anos. Então, se ele entrasse em produção com o preço do petróleo muito mais alto, a Petrobras podia te dar um pedaço desse ganho porque você acreditou no projeto e emprestou dinheiro para a Petrobras furar o poço. Tá? Então, esses juros variáveis são raros, não é todo lugar que você encontra. Hoje no Brasil é bem difícil, fora do Brasil é mais comum, mas eventualmente esses papéis podem voltar para a moda. Tá? Então, gente, juro é um prêmio recebido por não consumir hoje. Então, quando eu não gasto meu dinheiro hoje, eu empresto esse dinheiro para outra pessoa que vai gastar esse dinheiro e ele vai me pagar um aluguel, eu vou ter um ganho. Tá? A gente viu também que nós temos vários tipos de taxa de juros. Tem a pré-fixada, já sei quanto eu vou ganhar, tá? Na hora que eu faço o empréstimo eu já sei quanto eu vou ganhar. Tem a pós-fixada e tem a indexada. Tá? Esses são os 3 principais tipos de taxa de juros no Brasil. Essa aplicação ela tem risco. A gente viu o PU oscila. Se eu precisar tirar meu dinheiro antes, eu posso tirar mais ou menos do que eu apliquei. Tá? E, gente, a taxa flutuante também pode ter risco.
Tá? Quem se lembra aí da época do governo Sarney e do governo Collor, não interessava se seu dinheiro estava no pré, pós, se estava indexado, onde é que estava, a gente perdeu dinheiro. Então, esse é um fator que a gente tem que considerar também. Depois falei sobre um conceito muito importante, o conceito de curva de juros. Curva de juros é a taxa que eu ganho pelo prazo da aplicação. E essa curva muda. E quando a curva muda, o PU dos papéis pré-fixados e dos papéis indexados muda. Lembra que o Tesouro IPCA 2045, de meio do ano passado para até metade agora de 2019, o PU cresceu 57%, 2 vezes mais que a Bolsa. Então esses papéis, eles podem trazer uma variação de preço muito grande. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer mais um monte de vídeo. Compartilha. Se tiver dúvida, pergunta. A gente vai responder suas dúvidas, tá? E com base nas suas dúvidas, a gente vai gerar mais conteúdo. Tem muita coisa para a gente trazer. Vai lá no nosso Instagram, lauro.invest, tá? Acompanha a gente vai estar publicando sempre bastante informações. Tem dúvida também, manda e-mail, né? Tá aí na tela todo o endereço de todos os nossos canais. Obrigado, um abraço.